Erev Tov Lekulan, hoje, 1º de Shevat, e o mês de Shevat tem algo muito interessante, tem 3 letras. O Shin, que podemos trazer uma correlação com Shefa, o Beit de Berachá, ou Berachot, e o Tet de Tovot, né? Então, que possamos ter um fluxo de bênçãos sempre muito positivo, sempre muito bons nesse mês que se inicia. Então, hoje vamos falar um pouco sobre Kavanot, Minhag e Alahot, ou seja, intenções, costumes e Alahai referente ao Arvit de acordo com Nusa Chabad, com as indicações e as inserções do Admor Hazaken referente aos Kavanot de Ari Hakadosh Rabbeinu Tzadik Zirchono Livracha. Hoje que estamos na véspera da Hilula do Yortzeit do grande Zusha de Anipoli, um dos Holy Brothers, junto com o Rebbe Elimelech de Lijansky, um dos grandes mestres racídicos que tem histórias belíssimas. E segue para um próximo vídeo falando um pouco dele. O de hoje, antes de começarmos, é importante termos de perceber, assim traz o Shulchan Aruch do nosso Maran Yosef Karo, e com os adendos do Shulchan Aruch Harav, antes de iniciar cada uma das tefilot, é importante oblair as mãos, lavar as mãos já no shu, lavar as mãos antes de começar a tefilah. Feito isso, quem já fez, colocou suas moedinhas na tzedakah, Baruch Hashem, também é importante antes de começar a fazer a tefilah, fazer uma tzedakah como traz uma série de Shabbat, Berachot, livra da morte. Então, de acordo com o costume Chabad, assim traz o Sidur Tehilat Hashem. Na oração noturna não é costume do Hazan usar o talit, diferente do costume, por exemplo, Polish ou Litvish, né? Ashkenazi, eles usam talit, os Sefaradim também não usam, né? Então, depois que a gente começa, no caso no Sahabad, que começa com Verhurahum, seguindo com Shir Hamalot, e aí temos um Kadish, né? Que é o chamado meio Kadish. Nesse ponto, antes, quando se arminha, né, que vai se falar o Barehu, e aí vai começar as Berachot anteriores do Shema. Nesse ponto, traz o adendo próprio Admor Hazaken, que é proibido já conversarmos, falarmos, criar uma interrupção, salvo algumas interrupções permitidas, né? E aí, por exemplo, para poder responder um Kadish, ou Deus nos livre se for algo de muita urgência e ter que falar, mas o enfoque e o foco é na tefilá. Então, seguindo, nós, depois da Berachá, a gente começa com Baruch Atah Hashem, né, até Mari Veravim, e após essa Berachá, seguimos com a Havat Olam até Ohev Amo Israel. Então, até o Hazan, ele termina em voz baixa, o Baruch Atah Hashem, Ohev Amo Israel. A partir desse momento, a gente vai entrar no que chamamos de Kavanot, as intenções, pelo Mihag, pelo costume das Hilchot, das Alachot Chabad. Quando formos recitar o Shema de uma forma muito cuidadosa, devemos pronunciar cada sílaba, cada letra, sem pular uma sequer. Devemos nos concentrar intensamente no significado da palavra e recitando de modo audível, principalmente os 2 primeiros versos, né? Que corresponde o Shema Israel,
Hashem Eloheinu, Hashem Echad e o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Lembrando que o segundo verso, o Baruch Shem Kevod, só devemos falar de forma alta, né, pronunciar quando Yom Kippur. Os demais dias do ano, em voz baixa, né, em voz baixa. Isso quando assim consta no Midrash e na Gemara, quando nós falamos o Shema Israel, os anjos respondem Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que bonito, não? Então no Shema Israel, se a gente pegar o primeiro verso, nós podemos notar que as otiot, ou seja, as letras Ain e da primeira palavra do Shema e da última palavra, o Dalet, eles são maiores, porque formam Od, né? Não há nada, não há nenhum além dele, em Od Milvado. Quando formos recitar o primeiro verso, né, o Shema Israel, devemos cobrir com a mão direita os olhos, e ao dizer a palavra Echad, que é o fim do primeiro verso, se recomenda que se prolongue o Dalet, né, cujo valor numérico do Dalet pela Gematria é 4, de modo que dessa forma podemos ter a consciência de que Kadosh Baruch Hu, ele reina nos 4 cantos do universo. E o Het, né? A gente tem o Het antes do Dalet. Não devemos prolongar tanto, né? De modo que podamos reconhecer que Deus reina, né? A gente só deve prolongar o mínimo para a gente ter a ciência que Kadosh Baruch Hu, Deus reina sobre os 7 céus e na terra, né? Assim traz uma das obras profundas, um dos livros da Kabbalah, o Sefer HaReziel HaMalach. Nesse livro fala sobre os 7 céus que passaram a ser os 9 céus que passaram a ser 7 céus. Então estamos aqui a partir dos 7 céus, que são as 7 câmaras. Existe um piut composto por Hakadosh Rabbeinu Sardik Zilon Nevrahá, muito bonito, para Sudah Shilishi, muito interessante, sobre os palácios, né, que são os 7 céus, e no caso aqui o sétimo, a terra. Então depois dessa pausa, quando a gente termina todo o primeiro verso do Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, a gente faz uma pequena pausa e falamos de voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E quem apresenta o Sidur Tehilat Hashem, eu recomendo uma adição e um aprofundamento na página 443, né, dessa edição que temos aqui, que é uma edição da editora Beit Lubavitch, né, do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui na página 443 Alahot, referente à recitação do Shema. Então, sobre essas Alahot eu vou deixar para um próximo vídeo, para não ficar tão extenso. E a gente assim pode ter um pouco de foco sobre cada Alahá, ou seja, cada lei, o costume e a Kavaná. Então, o interessante ter consciência que na Hassidut, no cumprimento de cada Alahá, no cumprimento de cada lei, de cada mitzvah, nós temos um costume, o costume que seguimos, e a Kavaná, né, a intenção de aquilo que colocamos, né? Existe um ditado na Snoga Shah Hashamay, em Belém do Pará, muito bonito. Se não tem Kavaná, não tem Tefilá. Então, toda Tefilá precisa de Kavaná. E os trechos específicos da Tefilá nos trazem
para que a gente possa assim acessar a Kavaná e dessa forma estarmos mais conscientes e próximos de Kadosh Baruch Hu. Só coisas boas.